Salmo 103. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o 5. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém. Queridos, acho que uma das piores coisas que eu e você pode cometer na caminhada cristã é se esquecer dos benefícios do Senhor. Se esquecer daquilo que o Senhor Ele fez, faz e ainda há de fazer nas nossas vidas. Nós somos pessoas que nos esquecemos com uma facilidade tão grande. Fato é, queridos, que o povo judeu, o povo hebreu, sofrendo 430 anos nas mãos dos egípcios, eles viram a mão poderosa de Deus tirando eles de lá, com milagres extraordinários. E no primeiro obstáculo, Tiago, adivinha o que eles fizeram? Murmuraram. O esquecimento nos leva à murmuração, queridos, e a murmuração é algo terrível, algo do qual não agrada ao Senhor. E não vai muito longe, eu falo por mim mesmo. Quantas coisas o Senhor fez na minha vida, eu acabei de falar aqui das promessas, mas quantas vezes eu esqueço? Eu me lembro que quando o Senhor fez uma promessa que me abençoaria financeiramente, abriria as portas, e eu, não vi a hora, e quando aconteceu eu fiquei extasiado, irmãos. Eu estava como os que sonham, como aquele salmo diz, né? Estávamos como os que sonham. No primeiro mês era uma bênção, no segundo mês uma bênção, no terceiro mês começa as murmurações. Ah, Senhor, o salário já não está tão bom assim. Ah, Senhor, por que o Senhor me tirou, me trouxe aqui? Minha chefe na época, irmãos, era uma tristeza. E eu falava, Senhor, eu tinha uma comunhão tão grande com a minha outra antiga chefe, que era cristã e era uma bênção. O que está acontecendo? Aí vem, né? Esqueceu. O esquecimento, queridos, nos leva a isso. Já dizia um autor desconhecido que o Evangelho são antigas verdades que eu esqueço em esquecer, que eu teimo em esquecer. Porque, de fato, a gente se esquece com muita facilidade as coisas do Senhor. Né? E o problema é que muitas vezes nós acabamos não nos lembrando de todos os benefícios que o Senhor já fez conosco. Mas quando eu me refiro a benefícios, não necessariamente eu estou querendo dizer somente a benefícios materiais. Benefícios espirituais, principalmente. Né? E a gente teme esquecer. Por isso que esse salmo, para mim, ele é um salmo muito especial. Porque o salmista, ele faz algo muito profundo. Ele se provoca a si mesmo a lembrar dos benefícios do Senhor. Ele chama a atenção para si mesmo, para que ele não se esqueça do que o Senhor fez. E quando você estuda esse salmo, né, alguns estudiosos, eles costumam dividir, inclusive, em 4 partes. Porque se você for ler o decorrer dos versos, você vai ver que ele muda a entonação do qual ele procura chamar a atenção para se lembrar dos benefícios do Senhor. Então, dos versos de 1 a 5 que eu li, e é da onde a gente vai meditar, ele fala especificamente sobre o indivíduo. Ele convoca a si mesmo, quanto pessoa, a se lembrar dos benefícios do Senhor. Nos versos de 6 a 14, ele convoca toda a comunidade a louvar ao Senhor. Do 15 ao 19, ele contrasta a vida humana com a natureza eterna de Deus. E do 20 ao 22, ele convoca toda a criação a honrar ao Senhor. Então, ele divide assim, dessa forma, e é maravilhoso. Depois vocês leem em casa, é um salmo tremendo. Mas o interessante é que
O salmista, e aqui esse salmo é atribuído a Davi, ele convoca a si mesmo a falar: eu preciso me lembrar, a minha alma, o meu ser precisa se lembrar dos benefícios do Senhor. E a palavra aqui que a gente foi traduzida por alma, ela é interessante porque ela não necessariamente quer dizer que é a alma do jeito que a gente conhece, que é a fonte das nossas emoções, da nossa razão, né, a nossa psique. Não é nesse sentido que a palavra aqui hebraica quer dizer, que a palavra é nefesh. A palavra nefesh, ela é muito mais apenas do que alma. Ela é o ser, é o todo. É interessante que essa palavra ela é utilizada para expressar não somente a questão dos sentimentos, das emoções, mas ela também ela é utilizada para expressar quando se refere a um indivíduo, a uma pessoa. Ou seja, o salmista, ele convoca a si mesmo a adorar o Senhor não somente com suas emoções, com sua psique, a fonte da sua razão, mas a adorar e bendizer com todo o seu corpo, com tudo que ele é. É com tudo que ele é. Nefesh significa exatamente isso, o ser todo, o seu corpo, as suas mãos, os seus lábios, tudo isso, você precisa também a ensinar, a educar o seu corpo, a bendizer, a louvar ao Senhor. E é isso que o salmista ele chama para si mesmo essa responsabilidade. E ele inicia falando: bendiz a minha alma, ou seja, o meu corpo, o meu ser, os meus órgãos, os meus sentimentos, tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E queridos, isso não quer dizer que o fato de nós termos que lembrar dos benefícios do Senhor para bendizer Ele, para adorar Ele, não quer dizer que o Senhor não é suficiente por si só para que a gente faça isso. O nosso Deus não é incapaz que de sua parte, Ele não forneça abundantes motivos suficientes para que eu e você o adore. Não é isso. Mas é que o nosso esquecimento, queridos, ele inibe, ele faz com que as promessas, os benefícios, tudo que o Senhor fez por nós, acabe morrendo em nós. E por esse motivo é necessário nós nos lembrarmos do que o Senhor fez, para que a gente possa bendizer, para que a gente possa adorar. E é diante disso, queridos, que eu quero rapidamente falar sobre quais são esses benefícios que eu e você devemos nunca nos esquecer, para que nós venhamos sempre adorar ao Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa como você está hoje, eu tenho certeza que através desses benefícios que o salmista cita para nós, você vai sair daqui com um coração grato ao Senhor, com um coração cheio de gratidão, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu me esqueço todas as vezes de tudo que o Senhor já fez, está fazendo, e eu sei que vai fazer por mim. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, queridos, está no verso 3, é o benefício do perdão e cura. O verso 3 ele diz assim: é Ele quem perdoa as suas iniquidades, quem cura as suas enfermidades. E não é à toa que o salmista começa com o perdão de Deus, porque a reconciliação com Ele, queridos, é a fonte que flui todas as demais bênçãos do Senhor. O simples fato de eu e você ter sido perdoado por Deus, é motivo de eu e de você nunca se esquecer de tudo que o Senhor já fez por nós. De nós bendizermos ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo físico, biológico, tudo que a gente é. Porque Ele te perdoou, queridos. Você tem noção do que é isso? Do que é ser beneficiado da reconciliação que Cristo fez comigo e com você, mediante a cruz? Quando nós olhamos para o que o Senhor fez conosco, queridos, quando eu olho, eu falo: Senhor, o Senhor é muito corajoso, porque eu sou um porcaria, meus irmãos. E aquele que acha que é alguma coisa, coitado dele. Porque quando nós olhamos para a perfeição de Deus, para a sua lei que é santa, que é justa,
Eu e você, queridos, éramos incapazes de cumprir qualquer coisa, éramos incapazes de nos aproximar do Senhor, mas o benefício do perdão que nós conquistamos através da cruz, queridos, é o que nos leva a bendizer ao Senhor. Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer de onde o Senhor te tirou, de quem você era, de quem você ainda é hoje, mas que o perdão do Senhor está sobre a sua vida. A reconciliação, queridos. A aproximação, o véu foi rasgado, você tem livre acesso de entrar no Santo dos Santos. Isso é benefício demais para nós. Isso é motivo suficiente para você sair daqui hoje agradecido, com o coração cheio de graça, cheio de gratidão ao Senhor, porque é Ele que te perdoa. Ah, queridos, e o salmista Davi sabia muito bem o que era isso, porque ele havia sido um assassino. Ele foi um adúltero, queridos, ele experimentou o que era estar afastado da presença do Senhor, longe do Senhor. E aí ele escreve um dos salmos mais maravilhosos, que é o Salmo 51, queridos. Um salmo de confissão, de arrependimento. Então ele sabia muito bem que ele não poderia se esquecer disso, que ele teria que se lembrar todas as vezes e dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, porque é Ele que me perdoa. Mas não é somente isso, Ele não só nos perdoa, Ele nos cura de todas as nossas enfermidades. Ele cura, é quem cura todas as suas enfermidades, e aqui não necessariamente está falando de enfermidades físicas, mas de enfermidades espirituais, de opressões, de síndromes, sabe? Consequências, inclusive, do nosso próprio pecado, queridos. O próprio salmista Davi, ele vai dizer que enquanto ele encobriu o seu pecado, seus ossos estavam como resquecidos, como secos. Uma enfermidade espiritual, sabe, doenças da alma. É Ele quem nos perdoa e nos cura, queridos. Bendiz a minha alma ao Senhor, porque é Ele que me perdoa e me cura. Ah, sim. No capítulo 5 de Tiago, ele nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele não só nos perdoa, mas Ele nos cura. Porque de fato, queridos, quando nós nos separamos do Senhor, quando nós estamos afastados por causa dos nossos pecados, e aí sim a gente lembra dos benefícios do Senhor, a gente se aproxima e Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos trata, Ele nos traz de novo como filhos amados. E isso é maravilhoso. A gente não pode esquecer isso. Você não pode esquecer isso, querido. O benefício do perdão e da cura. Mas ele não para só por aí, queridos. Verso 24. O benefício da redenção e coroação. Diz assim: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. O salmista expressa mais claramente qual é a nossa prévia condição antes de Deus nos ministrar o perdão. 4. Ele cura as nossas, ele nos perdoa, nos cura. Outrora nós estávamos mortos, queridos, e é interessante que a palavra aqui, quem nos redime da cova, o salmista literalmente estava dizendo, é Ele que nos dá o livramento. Quantos livramentos o salmista Davi havia sofrido, queridos? Quantos? Um homem de guerra. Quantas batalhas esse camarada não foi? Matou milhares de pessoas. Mas ele voltou todas as vezes intacto para casa. Ele sabia muito bem o que era ser livrado pelo Senhor. Ele sabia muito bem que era ser livrado do urso, do leão. Quantos livramentos o Senhor tem dado para mim e para você? Esses dias mesmo, no sábado, eu estava ministrando aula lá em Atibaia e eu estava contando um pouquinho para eles. Eu falei, irmãos, quantas vezes, na minha sem vergonhice, desculpa o perdão da palavra, bêbado, embriagado, pedindo perdão para o Senhor, porque eu estava em um momento de dificuldade e eu via livramento do Senhor sobre a minha vida. Mas o salmista não estava... Em algumas das ocasiões, ele não estava se encontrando nisso, mas o Senhor havia o livrado da mão do gigante, do urso,
E quantas vezes eu e você tem sido livrado pelo Senhor e a gente se esquece disso. A gente se esquece, querido. Sabe por quê? Porque a gente é muito apegado ao mirabuloso, ao grandioso, o grande livramento. Mas a gente se esquece que o fato de eu e você sairmos da nossa casa para ir trabalhar e voltar vivos, são, intactos, é porque o Senhor nos livrou. A gente se esquece disso. É por isso que tem uma história que eu sempre gosto de contar para expressar isso. O menino chegou em casa e contou para o pai dele: pai, eu sofri um grande livramento hoje. É, filho, então conta para o pai. Não, é porque eu estava vindo com o meu cavalo muito rápido e no meio do caminho o meu cavalo tropeçou e eu e ele caímos, ele caiu por cima de mim, enrolamos, mas graças a Deus não aconteceu nada conosco, estamos aqui. Aí o pai dele: nossa, filho, que bênção, né? O pai também teve um livramento hoje. Sério, pai? O que aconteceu? E o filho já esperando algo, né? Nossa. Aí o pai dele falou assim para ele: filho, o pai também fez o mesmo caminho que você. O pai também estava correndo de cavalo e o pai chegou aqui e não aconteceu nada. Percebe? Às vezes a gente não acha que Deus não está livrando a gente, mas Deus tem livrado a gente, queridos. Esse mundo está mal. As pessoas estão morrendo por coisas banais, queridos. Por celular, por briga de políticos, enfim. Quantos livramentos o Senhor deu para nós? Nós estamos aqui por livramentos do Senhor. Livramentos de doenças sérias, doenças graves, de morte, de suicídio. E ele sabia muito bem o que era isso, mas acima de tudo isso, o Senhor nos livrou de um castigo eterno. Ele nos livrou outrora. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, que eu e você estávamos mortos, andando em nossos pecados e delitos, segundo o curso deste mundo. Nós estávamos indo para um abismo, queridos, a passos largos, com 2 tampões no ouvido, com os olhos vendados e caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor nos livrou da morte, Ele nos deu vida. Não se esqueça dos benefícios do Senhor, meu querido. Talvez você tenha vindo e não tenha visto os benefícios materiais acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. Mas não murmure, não se esqueça, porque é Ele quem te perdoa. É Ele quem te redime da cova, te livra, te livrou da morte. Mas não somente isso, Ele te coroa de graça e misericórdia, queridos. E é interessante que a coroa eles utilizavam, né, falando especificamente de jogos, para aquele que fosse o campeão, eles iam e davam uma coroa, principalmente falando dos jogos da Grécia, ou uma coroa de sucessão mesmo, que é a ideia aqui que o texto traz. Ou seja, um rei que, como o salmista Davi, por exemplo, que teve grandes batalhas, conquistou grandes coisas, grandes posses, o filho dele ia assumir aquilo sem ter feito nenhum esforço. Percebe? Olha a profundidade disso. O Senhor te coroa de graça e misericórdia sem você e eu ter feito nada. Nós recebemos isso justamente por graça. Favor não imerecido do Senhor. Eu e você não merecia. Eu e você não merece. Nós vamos morrer não merecendo, porque é favor imerecido, é graça. Porque, queridos, se fosse por merecimento, eu tenho certeza que eu seria o último, senão não teria nem chance. Até porque, lá no Romanos capítulo 4, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que aquele que trabalha, ele não chega para o patrão dele, parafraseando as palavras dele, ele não chega e fala assim: se você sentir no coração de me pagar, você me paga pelo que eu trabalhei? Não, você não chega lá no seu chefe, na sua empresa e fala isso. É uma obrigação eles te pagar, você trabalhou. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não é assim com as coisas do Senhor. Pelo contrário, Ele te dá mesmo você não tendo feito nada. É de graça. Isso quer dizer que não teve um preço? Pelo contrário, teve um preço muito caro, e foi um preço de sangue.
Cristo se ofereceu no meu e no seu lugar, para que hoje Ele pudesse te coroar de graça, de misericórdia. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso, é Ele que te livrou da morte. Mas não só isso, te coroa de graça e de misericórdia. A terceira e a última coisa, já para a gente finalizar, no verso 5, o benefício da abundância e renovação. Diz assim: é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que sua mocidade se renova como a da águia. O salmista sabia muito bem o que era ser cheio das bênçãos do Senhor, do que era ter a abundância do Senhor, do que era receber bens em sua vida. O Senhor o enriqueceu, o abençoou sobremaneira, queridos. A ponto de Cristo, o Deus usando o profeta falar assim: Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Quem era você, Davi? E olha hoje a posição que você está. Ele sabia muito bem o que era ter e receber os benefícios da abundância do Senhor, queridos. Porque ele foi um homem que recebeu isso. Mas não só abundâncias materiais, mas a abundância do amor de Deus expresso na graça, na misericórdia e em perdoar ele. Porque ele cometeu algo muito sério. E quando ele foi repreendido, ele caiu em si, ele falou: Senhor, né, Salmo 51, eu pequei, contra ti somente eu pequei, mas ele recebeu a abundância do amor e do perdão e da graça de Deus. Ele sabia o que era isso. Eu tenho certeza, queridos, que você já, se não tem se beneficiado, você já se beneficiou disso um dia. É que você esqueceu. Você precisa lembrar de quão bondoso o Senhor foi e ter te enchido de bênçãos, enchido do amor dEle sobre a sua vida. Benefícios do quais você olhou assim e falou: Senhor, é muito para mim, Senhor. Mas Ele te deu porque Ele é Pai. E é interessante que Deus, Ele fornece dádivas para o seu povo. Ele atende às nossas necessidades. Às vezes Ele não atende porque Ele sabe que isso não vai ser bom para mim e para você. Eu já falei aqui para vocês que eu acreditava que no meu antigo emprego, uma porta lá dentro que iria se abrir era o bom para mim. Porque eu ia ganhar R$1.000 a mais. Olha só, e não estava ruim de fato. Mas mal eu sabia que o Senhor tinha muito mais para mim. E quantas vezes você tem se beneficiado das coisas do Senhor, mas você acaba se esquecendo. É como aquele povo, a gente vê a mão poderosa do Senhor nos abençoando, nos enchendo, nos fartando, nós sendo agraciados pelo seu amor, e aí a gente dá um mês, vem a primeira dificuldade, você já começa a murmurar. Mas nessa noite, queridos, é noite de nós sairmos daqui nos lembrando, com o nosso coração cheio de gratidão por todos os benefícios que o Senhor fez para conosco. E Ele não fala somente isso da abundância, mas Ele fala também da renovação, que a sua mocidade se renova como a águia. Já saiu aí milhares de estudos, queridos, que dizem que as preocupações, elas envelhecem a gente. E quando o salmista diz, eu não sei se vocês já ouviram aquela história da águia que se renova, que ela quebra o bico. É tudo mentira isso, tá, irmãos? Pode procurar lá na internet, isso é falácia, isso não existe. Mas, fato é que entre o verão e a primavera, se eu não estiver enganado, ela troca as suas penas como qualquer outro pássaro. Eu não sei se alguém aqui já criou passarinho, eu já criei. E o passarinho sempre tem um período que ele troca de pena. Ele fica fake só. Feinho. Mas quando as penas novas vêm, minha irmã, ele fica bonitão de novo. E é exatamente o que acontece com a águia. A águia, quando ela troca suas penas, queridos,
ela fica nova. Por isso que ele fala que a sua mocidade se renova como a da águia. Por quê? Porque quando você se lembra dos benefícios do Senhor, você se lembra que o Senhor te perdoa, que o Senhor te cura, que o Senhor redime você da cova, que Ele te enche de graça, de perdão, você não fica preocupado, queridos. Você descansa. E por isso a sua mocidade vai se renovar como a da águia. Você não vai se envelhecer como muitos têm se envelhecido por causa das preocupações, têm se esquecido, falando de cristãos, se esqueceram dos benefícios do Senhor, se esqueceram de quem é o Senhor na vida deles, de que é o Senhor que faz, que se os trabalhadores não esperar no Senhor, em vão eles trabalham, que se a sentinela não esperar no Senhor, em vão ela vai guardar, porque é o Senhor que faz. O próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, de que a gente não deve andar preocupado, andar ansioso por coisa alguma, porque isso é coisa de pagão, meus irmãos. É os pagãos que se preocupam, meu Deus, o que eu tenho que fazer isso para pagar uma conta amanhã, eu tenho que fazer isso. Fato é que a gente acaba se esquecendo, e a gente vive nesse mundo de esquecimento, e de preocupações, e se esquecendo de quem é o Senhor, queridos. E aí a gente se envelhece, a gente vai ficando estressado, cheio de doenças. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, queridos. É promessa dele para mim e para você. É por isso que a nossa mocidade vai se renovar como a da águia. Porque nós sabemos em quem nós confiamos. Você sabe em quem você confia, meu irmão? E por que a gente esquece então? Quem é o Senhor para nós? Por que a gente se preocupa tanto e se esquece do principal, que é descansar nele? E aí vem os cabelos brancos. Ó o Júnior. Tá mais velhinho que o pai dele, coitado. Tá precisando aprender a esperar. Brincadeira, pastor. Mas eu sou assim, tá vendo? Agora é a minha vez de zoar você. Mas eu sou assim também muitas vezes, querido. Estou tirando uma aqui, tá, irmã Débora? Pode deixar, estou retribuindo. Mas eu sou assim, queridos. Eu já contei para vocês aqui, acho que semana passada, retrasada, da bênção que o Senhor me deu lá no serviço. Mas eu havia me esquecido, e eu falei para minha esposa, amor, eu já estou com uns planos aqui. Porque homem, principalmente, homem desculpa a expressão, é uma desgraça, irmãos. Porque homem quer resolver tudo na força do braço. Principalmente porque, não é uma questão de machismo, mas a gente tem essa concepção que eu falo para minha esposa, eu não posso ficar doente lá em casa, eu não posso ficar desempregado, porque eu tenho que trazer. E aí a gente já vem todos os planos, vou fazer isso. Eu falei para ela, amor, acho que ano que vem eu vou vender meu carro, vou ver se eu compro um carro mais novo, e aí eu vou fazer um Uber depois do meu horário de trabalho, e eu vou fazer não sei o quê, e eu vou dar aula. A gente se esquece. Olha como a gente se esquece. Mas, queridos, quando eu falei assim, Senhor, está na sua mão, o negócio é ousado, eu não tenho recurso. E a palavra veio falando muito para mim, porque, principalmente uma ministração aqui que a irmã Débora trouxe, falando do crer e da fé e do acreditar, do crer. E aquilo falou muito comigo, eu falei, Senhor, o Senhor está nesse negócio, se for o Senhor colocou no meu coração, no coração da minha esposa, o Senhor vai ter que prover, o Senhor que é o pai do negócio. Não é assim? A gente não, quando é criança, a gente não corre para o pai. O meu filho, irmãos, ele acha que eu sou multimilionário, porque tudo pai, quando você tiver dinheiro, você vai comprar isso para mim? Pai, você compra isso para mim? Tá bom. Eu falo para ele, vai orando, filho. Mas a gente faz isso, só que quando a gente cresce, e a gente acha que já sabe tudo, a gente esquece, meus irmãos, o principal, que é recorrer ao nosso Pai. E Davi sabia o que era isso. Ele recorria ao Pai. Ele mesmo, quando ele se viu pesado, com tantas armaduras, que ele mal conseguia andar, ele falou, não. Pode vir com lança, com espada, mas eu vou no nome do Senhor. Por quê? Ele se lembrou, o Senhor me livrou da mão do urso, o Senhor me livrou da mão do leão. Olha a diferença, quando a gente se lembra, queridos, a nossa fé se fortalece, porque a gente sabe em quem nós temos crido. Não se esqueça, meu irmão,
Para de achar que é na força do seu braço. E eu falei para vocês, né, contei no testemunho, que quando eu orei isso, eu falei, Senhor, o Senhor está nesse negócio, abre. O Senhor abriu uma semana depois, meus irmãos. Foi milagre, não vem. E quando eu recebi aquilo, eu chorei, porque eu falei, Senhor, pior de tudo é que eu não mereço. Eu e você não merece, mas é por graça. Nós não merecemos isso, meu irmão. Não somos dignos. Mas aquele que é justo e justificador é fiel para nos perdoar, nos redimir, nos livrar da cova, nos abençoar, e faz com que, através de tudo isso, nós não viemos nos esquecer, e nós confiamos nele, e por isso, a nossa força, o nosso vigor vai se renovar como da águia. Não se esqueça, meu irmão, bendiz a minha alma, ou seja, todo o meu ser, o meu corpo físico, a minha estrutura. Bendiz ao Senhor, não se esqueça dos benefícios dEle, porque é Ele que me perdoa, me livra, me redime, me abençoa, me coroa de misericórdia e de graça. Vamos orar ao Senhor? Vamos? Vocês estão junto comigo? Então vamos colocar de pé, vamos orar. E se você, queridos, por algum motivo você se esqueceu disso, depois o irmão Ivan vai orar pelos pedidos, tudo, mas eu quero orar com você, para você que assim como eu, se esquece com uma facilidade das coisas do Senhor, se pega, a vez ou outra, murmurando, porque, o Senhor não está dando aquele emprego que você quer, o Senhor não, irmãos, é Ele quem te perdoa, isso é motivo de sobra para você bendizer o nome dEle. Se você é assim como eu, um esquecido, a gente vai orar nessa noite, pedindo para que o Senhor nos ajude, para que esse exercício de dizer a nós mesmos, porque a gente não venha se esquecer do que o Senhor já fez por nós, seja constante em nossa vida, para que eu e você então continue perseverando, firmes nas promessas de Jesus. Senhor Deus e Pai,